Olá pessoal, professor Luiz Santos, Direito Constitucional, Direito Administrativo. Quero trazer aqui para vocês umas dicas para os concursos e deixar aí já uma pergunta no ar. A pergunta é: você sabe quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Pois é, pessoal, os cargos privativos dos natos estão elencados na Constituição da República, no artigo 12, parágrafo 3º. Você precisa memorizar, tá certo? Fique de olho aí no slide. Note que o artigo 12, parágrafo 3º, inicia aí com o presidente e vice-presidente da República. Esses dois cargos são para brasileiros natos, considerando que o artigo 84 da Constituição Federal, ao criar ali as atribuições para o presidente da República, especificou que eles podem, por exemplo, declarar a guerra, celebrar a paz, ou seja, nós temos atribuições seríssimas para a pessoa do presidente da República e, na ausência do presidente, assumirá o vice. Assim sendo, eles devem ser brasileiros natos. Bom você saber aí, pessoal, que o brasileiro nato, ele tem cargos reservados para ele que estão sempre ligados à segurança nacional. Vamos pensar mais. Oficial das Forças Armadas, vamos pensar ministro de Estado de Defesa, vamos pensar carreira diplomática, vamos pensar presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministro do Supremo Tribunal Federal. Além dessa listinha que está aí colocada no slide, eu quero lembrar você que também, lá no artigo 89 da Constituição, nós temos os chamados, o chamado Conselho da República. O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente da República e dele vai participar algumas pessoas, inclusive 6 cidadãos. 6 cidadãos que devem ser brasileiros natos. Beleza, professor, eu entendi. Tenho que decorar o artigo 3º com as pessoas que estão ali colocadas e também o artigo 89. Sim, mas para fechar redondinho aí, no seu concurso, você tem que saber que o artigo 80 da Constituição estabelece que, no caso de vacância do cargo de presidente da República, assumirá o vice. Nos casos de impedimento, tá, pessoal, que seria aquela saída do presidente por um período curto, para viajar, etc., um motivo de licença, algo mais curto, o vice está sempre na primeira linha sucessória. Não estando ali o vice para assumir, quem assume? O presidente da Câmara dos Deputados. E depois, se esse não estiver, professor, o presidente do Senado Federal. E também, se não estiver, quem estiver presidindo o Supremo Tribunal Federal, então, entrará na presidência da República por um período. Primeiro ponto importante aqui é você separar a vacância do cargo de presidente, que aí o presidente morreu, ou foi empichado, ou eventualmente renunciou, o cargo vagou. Aí o vice assume. Perfeito, porque o vice tem esse poder de assumir a presidência até terminar o mandato nesses casos, chegar ao final. Agora, se eventualmente, pessoal, nós estivermos falando, de um mero impedimento, uma viagem para o exterior, uma licença médica, e aí o vice também assume? Sim, mas se o vice não puder assumir, aí nós temos o presidente da Câmara para assumir. Na falta deste, o presidente do Senado, e na falta deste, quem estiver presidindo o Supremo Tribunal Federal irá assumir. Então, vamos pensar uma coisa, gente. São 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Um deles vai presidir a corte, beleza? E pode, inclusive, suceder o presidente da República nas hipóteses de impedimento. Agora, é bom saber que os 11 ministros do Supremo, todos devem ser brasileiros natos, não só o presidente. Olha a dica de ouro aí. Fique esperto na prova. Porque, veja, são 513 deputados federais. Um vai presidir a Câmara, tem que ser nato. Quem? Que vai presidir. Os demais não precisam. São 81 senadores no Brasil, certo? Eles podem ser naturalizados, professor? Até pode, mas quem for presidir o Senado tem que ser nato. Estão entendendo? Tem que tomar cuidado com essas dicas aí, pessoal, porque olha, quando você vai fazer a prova, o que o examinador faz? Ele coloca assim,
é proibido ao brasileiro naturalizado o cargo, aí põe lá, senador. Pessoa descuidada vai lá e marca essa alternativa. Errou. Porque ser senador pode, não pode é presidir o Senado. Tem que tomar essas cautelas. Lembrando sempre, tá, gente, que esses cargos que são privativos dos brasileiros natos, exclui ali, portanto, os naturalizados, por mandamento da própria Constituição, porque ela disse, não discrimine o nato e o naturalizado, desde que eu mesma faço isso. E ela faz. Esse slide que está aí para você, demonstrando o parágrafo 3º do artigo 12, é a prova cabal e segura de que a Constituição fez, de fato, uma certa discriminação aí, mas é jurídica. E se é jurídica, não chama discriminação. Como é que chama? Isonomia. Tem diferença, pessoal. Porque quando eu ou você discriminar alguém, é discriminação ou preconceito. Quando for a Constituição que fizer, ou a própria lei, muda de nome. Fica o nome mais bonitinho, né? Isonomia, beleza? Então tenta decorar isso aí, por favor, para você fazer uma excelente prova, beleza, pessoal? Boa sorte!